hospital de almas, de espíritos. Aqui a nossa alma, nosso espírito é tratado pela espiritualidade. E tudo isso depois vai se refletir no nosso corpo físico, graças ao bom Deus. Tenho dito e reitero que importa realmente que a gente venha buscar para cada um de nós uma energia, uma luz, um entendimento, um passe, uma palavra amiga, um conforto, uma esperança para o dia a dia de nossa vida, de nossa caminhada. A vida de ninguém nesse plano é fácil, absolutamente, porque nós estamos nesse mundo de provas e expiações para evoluirmos. E para evoluirmos, a gente precisa fazer algum sacrifício, passarmos por desafios diários, porque não há mais. Então, temos sim o direito e o dever também de buscar um alívio para nós dessa jornada. E para tal, eu peço que todos se sentem comodamente, com os 2 pés apoiados no chão, as mãos espalmadas sobre o joelho. Vamos nos unir e mentalizar aquele cordão branco de luz, de paz e de amor que começa a envolver essa casa, protegendo e amparando os trabalhos que virão, rogando a Deus que um cordão igual a este envolva a nossa casa, o nosso lar, protegendo e amparando enquanto aqui estivermos. Rogando a Jesus Cristo, nosso Mestre amado, que nos envolva na luz da fraternidade, da caridade, mas sempre, sempre em nossas vidas, do amor ao próximo. E assim, com toda a fé, com toda a confiança, em nome de Deus, do Cristo da caridade, estamos abrindo o trabalho da noite de hoje. Que Deus nos abençoe e que assim seja. Como todos os trabalhos da casa são precedidos de uma palestra do Evangelho segundo o Espiritismo, hoje à noite o nosso irmão Carlos vai nos dirigir a palavra. Boa noite a todos. É algo imensurável a felicidade de ver esse salão repleto. Eu hoje tenho a satisfação de falar a vocês a respeito do capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele nos diz: não separeis o que Deus juntou, ou não separeis o que Deus uniu. E muitas vezes nós nos limitamos ao que o costume, as leis, ao nosso cotidiano material, nos ensina quanto a essa máxima. O que Deus uniu, o homem não separará jamais. Em algumas religiões é profetizado, é dito com esta máxima. Na verdade, o que Deus uniu e o homem não pode, não deve separar, são os laços do amor. O contrato do casamento, o casamento nada mais é do que um contrato, onde 2 pessoas determinam perante a sociedade que vão viver juntas. Independente do sexo, independente das condições, independente da formação, são 2 pessoas que decidem viver juntas. Entretanto, para uma sociedade organizada, foi necessário que ao longo do tempo estas uniões elas fossem regradas. Mas o Evangelho ele vai muito além. Ele vai muito além da limitação material. Ele vai muito além da limitação biológica, porque os casais têm filhos, os casais educam, os casais ensinam, os casais, com o auxílio dos professores, abençoados professores, instruem. Então, na verdade, meus irmãos, o que o Evangelho quis se referir, é que nós não devemos separar aquilo que é unido
pelos laços indissolúveis do amor. E esses laços indissolúveis do amor, eles não se limitam ao sentimento de um casal. Eles são presentes no nosso cotidiano em várias situações. Quando nós temos uma amizade sincera, aquelas que começam no jardim de infância e vão até a companhia da bengala, quando senta na praça para ler o jornal ao lado de um amigo de infância. E aí, como estás? E os netos, como vão? Existe um amor. Existe uma cumplicidade de jornadas. E isso, pessoal, o que o Evangelho nos adverte é que nós, que muitas vezes somos influenciados principalmente pelos medos, às vezes nós pecamos, entre aspas, nós erramos, limitando o convívio de duas pessoas que podem já ter uma história de várias vindas a este plano. Às vezes, uma amizade de bairro, uma amizade de vizinhança, os pais tentando proteger, os filhos dizem: não, quem sabe tu brinca com aquele outro menino, porque esse aqui é meio... Tu sabe, né, como é que são os pais dele, como é que é o... Errado. Muito errado. Devemos ter, sim, cuidado. Mas o cuidado deve ser um cuidado consciencioso, detido. Existe uma máxima muito importante, pessoal. Nunca, jamais, e os professores que estão aqui podem dizer isso com propriedade, nunca julgueis um livro pela capa. Existem obras que muitas vezes a capa tem apenas o título, sem colorido, sem nada. E são obras que, a partir da leitura da primeira frase, tu não consegue parar até chegar à última. E quando chega a última diz: poxa vida, acabou. Então, o que nós temos que ter com relação ao amor, à ligação que existe entre duas pessoas? Principalmente, pessoal, e olha que está faltando muito ultimamente, o respeito. E o respeito não é somente com as pessoas de mais idade ou com aquelas pessoas que têm sobre nós autoridade. O respeito, ele tem que ser uma máxima vinculado à fraternidade. Fraternidade é o relacionamento entre irmãos, como todos nós somos, filhos de um mesmo Pai, que está no céu, que está nos dando o elemento essencial da vida eterna, a nossa vitalidade, nos ofertando tudo o que necessitamos para esta e para as infinitas outras vindas a este e a outros planos. Este respeito, pessoal, pelo relacionamento das pessoas, ele fica muito mais fácil se nós não julgarmos. Por quê? Porque o julgamento cega. O julgamento tira da nossa visão o verdadeiro sentido de um relacionamento. E este verdadeiro sentido, às vezes, é eivado de particularidades muito íntimas entre duas pessoas
que merece ser respeitada. O divórcio, como diz ali no Evangelho, esse capítulo é extremamente profundo, importante, e ele só tem 2 subtítulos. Não separeis o que Deus uniu, o casamento e o divórcio. Quando falamos em divórcio, divórcio quer dizer o fim do casamento, propriamente dito. A antiga, agora meio ultrapassada, separação era o fim do matrimônio. Então, o que acontece, pessoal? Quando vocês decidem contrair, vejam bem, contrair quer dizer contratar, quer dizer firmar um documento de casamento, e não deu certo, existe uma previsão legal que é o divórcio, que é o quê? A dissolução do casamento. Entretanto, seria muito cruel querer que 2 pessoas permanecessem ligadas numa vida em comum, não havendo amor. O amor é imprescindível, pessoal. O que o divórcio coloca fim é um contrato de casamento. É um contrato material. Mas o casamento, propriamente dito, do ponto de vista espiritual, o relacionamento entre 2 pessoas, ele só vai ser dissolvido quando não existir mais o combustível que os liga. Qual é o combustível universal? Vocês já devem ter ouvido eu falar isso outras vezes. É o amor. O respeito ao amor é a caridade. O exercício do amor é a caridade. Num relacionamento, quando a pessoa que tu amas não está feliz na tua companhia, utilizando-te da caridade e daquele sentimento do verdadeiro amor que tem por ela, sugere, liberta, deixa que siga a vida. Entretanto, o que esse capítulo do Evangelho nos adverte é que não deve ser imposto, pois este afastamento ele deve partir tão somente das pessoas que estão inseridas no contexto do relacionamento. Aquela imposição dos casamentos, eu me atrevo a dizer 1 século atrás, tá? Não é muito longe, tá? Início do século passado, meados do século passado, ou quiçá nas últimas décadas do século passado, ainda existiam no nosso contexto, e ainda hoje existem, em casos pontuais, casamentos arranjados. Muitas famílias presenciaram isso. Se eu for citar a minha avó, por exemplo, que nasceu em 1899, ela casou, o primeiro casamento, com 14 anos. E o marido dela tinha 56 anos. Um casamento arranjado. Leva em consideração as leis do amor?
pode ser separado? Foi unido por Deus? Devemos ter muito cuidado, pessoal. Queridos irmãos, tem uma passagem do Evangelho que todos os dias, quando eu acordo, eu digo, meu Deus, que eu possa levar a termo este pedido, esta advertência. Um dia, quando chegarás junto de vosso Pai, lhe será perguntado, o que fizestes do filho meu que eu te confiei a guarda? Será que nós fazemos tudo pelos nossos filhos o que devemos fazer? Será que quando entregamos a eles o que eles querem sem observar se é ou não propício para o bem deles esta entrega? Será que quando negligenciamos um não quando deveria existir, estamos cumprindo a nossa missão? E vejam, é uma sequência, aquele joguinho de dominó, quando tu derruba a primeira peça, todas as peças vão caindo. Isso acontece na educação dos nossos filhos, que vai repercutir na educação dos nossos netos, dos nossos bisnetos, dos nossos tataranetos, quem sabe? Devemos observar, pessoal, sempre os princípios que regem o nosso viver. E este livrinho aqui, que se intitula O Evangelho segundo o Espiritismo, mas que na verdade é um manual da vida, nos tira as dúvidas quando nos deparamos com cada um dos desafios que nós nos propusemos. E dentre eles, o olhar o nosso viver, observando a felicidade daquelas pessoas que nos acompanham, principalmente por para aquelas que nos têm amor, que se declaram, que se propõem a passar uma vida inteira ao seu lado. Vamos respeitar, vamos observar e vamos ser felizes. Este é o objetivo de Deus. Quando Deus nos une, seja um relacionamento entre marido e mulher, seja entre amigos, seja entre irmãos que nascem numa mesma família, vamos respeitar a lei divina. Não vamos querer modificar isso ou obstaculizar este convívio que nos foi proposto para o nosso bem. Que cada um de nós possa levar esta mensagem do capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não separeis o que Deus uniu ou juntou. Façam uma leitura e com certeza a interpretação que vocês vão tirar desta leitura vai ser o que vocês precisam para o entendimento e o respeito do amor por aqueles que vos acompanham. Que assim seja. Obrigado, irmão Carlos, pela explanação, pela palestra da noite de hoje, nos mostrando, mais uma vez, o sentido da vida, alguma direção que nós devemos tomar para caminharmos em paz, em amor, em harmonia, junto com os nossos, nessa jornada em que nos encontramos. E a partir desse momento, através da nossa mente, nosso pensamento, nós vamos visitar a nossa casa
a casa do nosso filho, do nosso amigo, do nosso irmão. Seja nesta cidade, neste estado, até mesmo em outro país, porque para a espiritualidade não há distâncias. Que essa visita se faça nesse momento, com toda a fé, com toda a confiança, em nome de Deus, do Cristo e da caridade. Enquanto eu me calo, cada um pensa nos seus. E assim, como nós entramos nas casas ou na casa mentalizada, levando as flores da esperança, do carinho, do perdão, do amor, da saúde, para que ela fique impregnada dessa essência divina, desde o grão de areia que nós não vimos, a planta, o animal, o ser humano, tudo vai recebendo. Por onde passamos, levamos uma luz radiosa que tudo ilumina e tudo protege. Pai, que essa luz ainda alcance os nossos vizinhos, levando a paz e o amor a seus corações, iluminando toda a rua em que moramos, esse bendito vale que habitamos. Que essa luz, essa energia, alcance a natureza e toda a humanidade que sofre e que chora. Nós te pedimos, Pai amado, que através da equipe espiritual de médicos e socorristas, os seres de luz que atendem os trabalhos na casa na noite de hoje, tragam a todas as águas que aqui se encontram, o fluido, o medicamento, o bálsamo, que compete a cada ser que delas fizer uso. As roupas que eventualmente foram trazidas, que sejam trabalhadas pela espiritualidade, ficando impregnadas do medicamento, do bálsamo, que compete ao ser que vai usá-las. Os nomes colocados na caixinha dos vivos, nos cadernos de radiação, que esses irmãos, estejam onde estiverem, recebam um passe espiritual. Na caixinha dos desencarnados, que nós chamamos de mortos, mas que aqui estão mais vivos do que nós, porque há vida além da vida. E aqui eles acorrem em busca de prece, de oração, o lineamento para o seu espírito. Porque mesmo sem o peso da matéria, do corpo físico, a culpa, o remorso, o fato de não saberem para onde se dirigir deve ser doloroso. Te rogamos, Pai amado, que ao término dos trabalhos, todos eles que aqui se encontram na noite de hoje, sejam recolhidos pela caravana da espiritualidade e encaminhadas às vossas moradas. Pai amado, nós sempre viemos aqui para vos pedir, mas também vos agradecemos. Obrigado, meu Deus, por termos aqui chegado andando com as nossas pernas. Obrigado por ouvirmos a palestra, a oração. Obrigado por vermos as luzes acesas, quando sabemos que milhares de irmãos nossos jamais deram um passo na vida, jamais ouviram um som, jamais viram um raio de sol. Obrigado, Pai, pelo pão nosso de cada dia, as vestes, o teto que nos agasalham, a natureza que nos serve e nos cerca. Te agradecemos, Pai amado, pelo trabalho, pelo lazer, pelo estudo. Obrigado por nossa família, nossos amigos, nossos irmãos, colegas. Obrigado por tudo que nos tens dado e concedido nesta vida, nesta caminhada. Te agradecemos, Pai, desde o amanhecer do dia até tarde da noite, por todas as bênçãos recebidas. E te rogamos que através da Mãe Maria, você possa lançar um olhar de piedade, de amor, de caridade aos nossos jovens, às nossas crianças, para que não se percam no mundo das tentações, da vida fácil. Pois todo mérito está no cumprimento de nossa missão nesse plano, fazendo cada um a sua parte, cumprindo com seus deveres e suas obrigações, e principalmente as obrigações morais, do amor ao próximo, da caridade, do perdão e outras tantas. Pai de misericórdia, olhai por teus filhos. Pai nosso, que estás em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha até nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no espaço em todos os mundos habitados. Dá-nos, Pai, hoje o pão do corpo e do Espírito. E aqui, como irmãos, estamos vos pedindo perdão. Perdoa, Senhor, o nosso orgulho, erros, faltas e mentiras, porque nós vivemos nesse mundo cheio de vícios e tentações. Mas também unidos, vos pedimos mais uma vez, que ainda nesta vida, nesta jornada, cada um de nós aprenda a perdoar, mas a perdoar de todo o coração, a amar os nossos irmãos. Pai, não nos deixes cair, liberta-nos sempre de todo mal. Permita, meu Deus, que essa estrela farol das imortais falanges que brilha sobre nós, que ela nos dê coragem, força, energia, alegria, para continuarmos firmes a nossa caminhada. E um dia, chegando aos vossos pés, depositando ali o nosso fardo, a nossa cruz, que cada um de nós possa dizer: Pai, aqui estou. Eu venci, Senhor. Não fui vencido pelas provas da vida, porque eu confiei no vosso imenso amor. Que esse Pai, justo, misericordioso e bondoso, nos abençoe agora e sempre. Que assim seja.